Tudo bem com você, minha gente? Galera, nesse vídeo de hoje nós vamos para a nossa segunda aula sobre função potencial. Galera, tá certo? Olha, antes de começar a gente resolver os exercícios, a gente vai falar sobre também a função potencial. Então vejam só, o que seria uma função potencial? Vejam só, esse campo vetorial aqui, olha. Isso daqui é um campo vetorial. Então vejam só, quando um campo vetorial ele é conservativo, a gente pode calcular a chamada função potencial dele. E o que seria essa função potencial? Seria a função que gerou o campo vetorial, o escalar que gerou o campo vetorial. E no caso seria quem? Seria o gradiente. Porque vejam só, a gente já viu aqui no canal que o gradiente ele é a operação do operador nabla sobre campos escalares e vai resultar em um vetor. Tá certo? Então, ou seja, quando um campo ele é conservativo, quando o rotacional dele é zero, a gente pode calcular essa chamada função potencial. E a gente pode ver o escalar que deu origem àquele campo vetorial. Para a gente resolver esse exercício aqui, a gente vai a gente vai ver primeiro, né, se o campo ele é conservativo. Já que a questão não fala se ele é conservativo ou não, a gente tem que tirar a prova quando o rotacional ele é igual a zero. Então vejam só, aqui nós temos dado o campo vetorial, ele não fala se o campo ele é conservativo. Ele fala verifique se f, que é o campo vetorial, é conservativo. Aí depois ele fala encontre a função potencial f de x yz, que é a função potencial, que no caso esse daqui é um escalar. A função potencial é uma função, galera, em que o gradiente desse campo o gradiente da função, galera, é o próprio campo vetorial, galera. Perdão por essa parte aí, tá certo? A gente representa ele assim também, olha, galera. O gradiente da função, olha, o gradiente é igual ao nosso campo vetorial. Galera, a gente pode representar dessa forma também. Aí, ó, vamos embora tirar a prova aqui. Como é que a gente vai ver isso? A gente vai calcular o rotacional aqui desse campo vetorial, galera. Tá certo? Olha, então vamos embora. Vamos calcular aqui. Vamos montar o primeiro determinante, né, galera? Vamos embora aqui montar primeiro o determinante. Ficou meio torto. Deixa eu ajeitar isso daqui. Aí, ó, vejam só. A gente vai calcular primeiro o determinante. Tá certo, gente? Vamos embora, olha. É feito, a gente já conversou aqui no canal, galera. A gente já conversou aqui no canal sobre esse carinha. Aí, ó, primeira linha são os versores I, J e K, que são os vetores unitários. Aí, ó, você coloca I, J e K, olha. E embaixo é o seu operador del, o operador nabla, que é, olha, derivada parcial em relação a x, derivada parcial em relação a y e a derivada parcial, olha, em relação a z. E aqui embaixo é o seu campo vetorial, que no caso é esse daqui. Lembre-se que os carinhas aqui, eles têm funções contínuas. Olha, esse daqui a gente vai chamar de P, esse aqui a gente vai chamar de Q, e esse daqui a gente vai chamar, olha, de R. P, Q e R são funções contínuas. Galera, não se esqueça disso. Eu sempre mostro para vocês P, Q e R para vocês se lembrarem. Tá certo? Aí você vai colocar aqui o seu P, o seu Q e o seu R, que é o que? O seu campo vetorial. Aí vejam só, olha. A gente vai colocar E elevado a X, E elevado a X e Y. Aí a gente vai colocar o outro, o Q
e elevado a x mais z. Aí agora vai colocar o outro, o r, y mais 2z. Aí você fecha o seu determinante aqui. No caso eu coloquei um pouquinho apertado aqui, né? Mas vamos calcular. Aí deixa eu só contornar isso daqui. Aí ó, vejam só, galera. A gente agora vai calcular esse determinante aqui, que a gente já viu aqui no canal, o rotacional, né, galera? Então vejam só. Aqui a gente vai usar, eu gosto muito de usar a regra de Sarros, galera. Futuramente eu vou mostrar para vocês como se calcula um rotacional, né? Pegando as duas primeiras colunas, colocando aqui, fazendo aquela diagonal principal menos a diagonal secundária e também usando o teorema de Laplace, galera, chamada expansão de Laplace. A gente vai ver tudo isso, mas primeiro para a gente calcular esse rotacional aqui, vamos pela forma mais simples, que é pegar esse carinha aqui dessa linha aqui e colocar aqui em cima da terceira linha e colocar aqui em cima. Aí você repete esse carinha aqui em cima, olha, e elevado a x, y. E o i você coloca aqui embaixo. Lembrando que isso só se aplica na primeira e na terceira coluna. Aí ó, você coloca aqui y mais 2z. Tá vendo? Aí agora você faz a sequência de diagonais principais menos as diagonais secundárias. Aí, ó, vê só, eu vou pegar essa diagonal aqui, olha. Vou pegar esse carinha aqui, olha, tá vendo? Aí você vai fazer... Opa, esqueci do K aqui, olha. Se você lembrou disso, muito bem, viu? Muito bem. Deixa eu pegar outra aqui. Aí, ó, veja só, a gente vai calcular agora o determinante. Aí, ó, você coloca aqui o rotacional de f, que vai ser igual, ó, coloque sempre na frente a derivada parcial, não vai se esquecer da derivada parcial. Aí coloca aqui, ó, derivada parcial em relação a z, aqui coloca o seu campo vetorial, aí aqui vai, no caso vai ser e elevado a xy, na direção quem? Na direção J. Aí, ó, mais a outra diagonal. Aí você pega, olha, essa outra diagonal aqui, olha. Vendo, ficou meio torto, não foi, gente? Mas vamos deixar assim mesmo. Aí, ó, opa. Aí você coloca a derivada parcial na frente, olha. Derivada parcial em relação a y, desse carinha aqui, olha, y mais 2z, galera, na direção quem? Na direção i. Aí vai agora mais a outra derivada parcial, dessa vez agora em relação a x de quem? Dessa outra diagonal aqui, olha. A gente vai calcular dessa outra diagonal aqui. São as diagonais principais, são as que caem à sua direita. Aí, olha, você vai fazer... Agora você vai colocar aqui, né? Esse carinha e elevado a x mais z na direção k. Aí agora você vai calcular outra diagonal. Agora são as chamadas diagonais secundárias. Certo? Aí, olha, você vai calcular essa diagonal aqui, olha. Aí, galera, a regra de Sarros, que a gente chama, né? A gente faz diagonal principal menos a diagonal secundária, certo? A gente coloca aqui um sinal de menos e um parênteses para separar, certo, galera? Que a gente tem que fazer aqui também uma regrinha de sinal, certo? Coisa que derruba muita gente, essa regrinha de sinal. Aí a gente vai colocar aqui, opa, diagonal principal, diagonal secundária, derivada parcial em relação a x de y
mais 2e na direção j. Aí, ó, vai a outra agora. Aí agora a gente vai para outra diagonal, olha. A gente vai para outra diagonal. Aí agora a gente vai colocar derivada parcial em relação a y. Sempre coloque a derivada parcial na frente. E elevado a xy na direção quem? Na direção k. Aí, ó, vai mais a outra derivada parcial agora, olha, dessa outra diagonal aqui, olha. Tá vendo? Dessa outra diagonal aí. Aí você coloca derivada parcial de e elevado a x mais z. Pronto, aí você fecha. O próximo ficou meio torto assim, não foi, galera? Aí o outro passo agora é você calcular as derivadas parciais. Certo? Vamos colocar aqui embaixo, olha. Agora a gente vai calcular as derivadas parciais. Vamos colocar aqui nosso rotacional, né, galera? Esse carinha aqui zerou, né? Derivado da constante. Zerou. Esse carinha aqui tem y. Esse daqui também zerou. É derivado da constante. A gente só repetiria se estivesse junto com y. Mas nesse caso eles estão separados. Então será a derivada da constante. Aí, ó, derivada de y vai ser 1 na direção i. Não se esqueça de colocar as direções, certo, galera? Aí mais a outra componente aqui agora, que vai derivar em relação a x. Z é constante, nesse caso aqui zerou. E a derivada de e elevado a x, que é a função exponencial, é a própria e elevado a x. Essa eu considero a derivada mais fácil da gente se fazer, porque é somente repetir o número, é somente repetir a função exponencial elevada a x, né, galera? Aí, ó, vai menos, agora a gente vai fazer a regrinha de sinal, tá certo? Não vá se esquecer disso. Aí a gente vai derivar aqui em relação a esse carinha, mas esse carinha não tem a variável que a gente quer derivar, então, ó, zerou com esse daqui, vou colocar aqui até o zero, zerou esse daqui e esse daqui, j já tá zero. Aí aqui agora, olha, a derivada de y também é 1. E elevado a x vezes 1 vai ser e elevado a x. Na direção quem? Na direção k. Não vá se esquecer de colocar os versores. Aí nesse outro caso aqui, a derivada de z1. E elevado a x é a derivada da constante. Aí, olha, nesse caso aqui, derivada de z é 1. Aí a gente coloca menos 1 na direção i, galera. Aí a gente coloca os carinhas em evidência, mas nem precisa, né, galera? A gente bate o olho aqui, olha, agora, mas vou colocar em evidência para vocês não se confundirem, galera. Vou colocar aqui em evidência para vocês não terem uma confusão mental. Vamos lá, vou colocar, galera. Aí você pega na ordem I, J e K. Aí vamos ver quem tem I. Esse carinha, esses dois carinhas aqui, olha. Esses aqui tem I. Aí você coloca o primeiro, menos 1, na direção I, mais o K, porque a gente não tem J. Esse carinha aqui com esse carinha aqui será E elevado a X menos E elevado a x na direção k. Esses termos aqui eles são semelhantes. Então, olha, zerou esse daqui e zerou esse daqui. O resultado desse rotacional aqui, olha, o resultado desse rotacional será 0, 0 e 0 em todas as direções. Então, esse campo aqui é completamente conservativo. Agora, sabendo que esse campo aqui é completamente conservativo, a gente vai poder calcular a função potencial. Então veja só, a função potencial
a gente vai denominar ela assim, olha. O gradiente, ele é igual ao seu campo vetorial. A gente vai ver isso mais na prática, galera. Vejam só. A gente tem aqui, você tem que se lembrar desse carinha que é chamado de vetor gradiente. Tá certo? Aí, olha, como que é o vetor gradiente? É derivada em relação a x, derivada em relação a y, derivada em relação a z, né? Que será igual ao seu campo vetorial, galera. Que será igual ao campo vetorial. Esse campo vetorial aqui, aí você coloca, olha, seu campo vetorial aqui, olha. Aí será, olha, e elevado a xy mais e... Opa, mais não, aqui é a vírgula, separando, né, galera? Se você percebeu esse detalhe aí, parabéns, viu? E elevado a x mais z e separando essa outra parte aí, olha, y mais 2z. Pronto. Aí agora a gente vai fazer o que? A gente vai fazer a primeira derivada com a primeira, aí vai fazer o segundo com o segundo, terceiro com o terceiro, que a gente viu na aula passada. Aí veja só, a gente vai fazer, né, a derivada, esse aqui é o vetor gradiente, a derivada da função. Aí, olha, a derivada da função em relação a x é igual a e elevado a x y. Aí você faz agora a segunda, olha, derivada parcial em relação a y. Aí você coloca e elevado a x mais e. E aqui embaixo, né, derivada parcial em relação a z igual a esse outro carinha aqui, olha, y mais 2z. Pronto, galera. Aí o que eu vou fazer agora? Como eu quero encontrar a função que originou esse nosso campo vetorial que é conservativo, eu tenho que calcular a integral desses carinhas aqui, olha. Aí eu vou calcular primeiro a integral desse carinha aqui. A gente tem uma integração parcial. Que lembre-se que na aula passada eu falei que a integral ela é o inverso da derivada. Galera, a integral ela é o inverso da derivação. Então vejam só, a primitiva, que é o resultado da integral, seria quem que eu derivasse que daria esse resultado aqui que a gente está integrando. E como a gente está integrando parcialmente, a gente vai integrar em relação a x. Então vejam só, olha, aqui ficaria e elevado a x y. Essa seria a própria função. Por quê? Porque a derivada de e elevado a x é a própria e elevado a x, galera. Aí, ó, não se esqueça da constante, tá certo? Não se esqueça da constante de integração. Será uma constante que vai depender da variável que a gente não está utilizando, que seria y e z. Olha, seria y e z. Pronto. Aí agora a gente vai calcular a integral dos outros carinhas agora, olha. A gente vai calcular a integral, olha, dos outros carinhas. Vou até separar aqui. Só um minutinho, galera. Pronto, vou até separar essa parte aqui, ó, para ficar claro. Agora sim, galera. Aí vejam só, a gente vai calcular a integral desse outro carinha aqui. Agora a gente vai integrar em relação a y, galera. Tá certo? Porque nós temos uma integração parcial. Então vejam só como é interessante a gente fazer isso. Aí veja só, a integral que resultou nesse resultado aqui seria o seguinte, né? E elevado a xy mais esse outro carinha aqui, olha, y
z. Aí quando eu for derivar parcialmente em relação a y, a derivada de y é 1. Olha, o y ele some, não é? E a derivada de y aqui também será 1. Olha, tá vendo? E isso a gente está fazendo o inverso, calculando a integral. Aí a gente vai integrar agora parcialmente, olha, em relação a z, galera. Aí vejam só, aqui ficaria y z mais 2z a segunda sobre 2. Por quê? Porque na derivada a gente não diminui uma unidade do expoente e abaixa ele, não é? Na integral a gente vai aumentar uma unidade do expoente. Então veja só, aqui é 1, olha, tá vendo? Quando não aparece é 1. E a gente vai somar com mais 1, galera. A gente vai somar esse resultado com mais 1. Olha, a constante aqui, ó, tá vendo? Essa constante aqui, ela vai depender de x e de z. E essa daqui vai depender, galera, de x e de y, que são as variáveis que a gente não está utilizando. Aí vejam só, galera. A gente, olha, faz isso aqui, ó. Esse daqui com esse daqui. Tchau. A gente sempre faz isso. Agora, a função potencial, ela vai nascer, galera. A função potencial. Veja, olha. Vamos colocar aqui, né? Esse piloto está muito fraco. Vou colocar de azul mesmo. A função, né? O escalar que gerou esse resultado desse campo vetorial aqui. Aí você pega os termos semelhantes. Olha, esse daqui ele é semelhante a esse daqui. Se são semelhantes, você só repete, certo? São semelhantes, você só repete. Aí, ó, e elevado a xy. Mas aí você vai ver mais quem é semelhante. Esse daqui, olha, é semelhante a esse daqui. Aí, ó. E você coloca YZ somente. Quem for semelhante, você só repete só. Mas esse outro carinha aqui, olha. Estão vendo? Mas esse outro carinha aqui que a gente simplificou ele. Certo? Aí você coloca, olha, mais Z a segunda, mais a constante. Né, galera? Mais a constante de integração. Então você encontrou aqui a sua chamada função potencial, galera. Você encontrou a sua chamada função potencial. Aí na hora quando você for resolver o gradiente dessa função, quando você resolver o gradiente, vai resultar justamente nesse campo aqui, galera. E a gente sabe o quê? Que todo rotacional, olha, todo rotacional do gradiente, galera, do vetor gradiente, ele será sempre igual a zero. Tá certo, galera? O rotacional do vetor gradiente, ele é sempre igual a zero. Então, o campo conservativo, ele sempre vem do gradiente, galera. Então, essa função aqui, né? Se você for calcular o gradiente dela, vai dar justamente esse campo vetorial aqui, galera. Então, olha, vou deixar para vocês como tarefinha de casa. Olha, vou até colocar aqui a tarefa de casa. Calcular o gradiente
calcular o gradiente dessa função escalar aqui, galera, tá certo? Vou passar essa lição de casa para vocês, e tem que dar, galera, justamente esse campo aqui, olha, tá vendo? Tem que dar esse campo aqui, na hora quando você for resolver aí o vetor gradiente. Então, galera, foi isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje, tá certo? E até, galera, o nosso próximo vídeo, se Deus quiser, sobre as nossas aulas de cálculo.